Convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. Estranhos relatos ocorreram entre os anos de 1990 a 1993, em um bairro que se formava na cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Santa Mônica, como é conhecida até os dias de hoje, estava sendo habitada e as casas simples formavam um grupo de moradores. Naquela época, as casas não eram tão próximas uma das outras, mas em pouco tempo, todos se conheciam e buscavam assim ajudar uns aos outros, criando um certo laço como se fosse uma grande família. E com o passar do tempo, o local foi evoluindo, com a chegada de luz elétrica e água encanada. Tudo caminhava tranquilamente, até que em um certo momento, fatos estranhos começaram a acontecer. Os moradores começaram a notar que em certas noites, os cães latiam sem parar e perseguiam algum animal que se imaginava ser da área verde da mata que existia perto do local. Mas tudo isso só acontecia nas noites de lua cheia. Em pouco tempo, outras pessoas começaram a notar que outros animais ficavam agitados e alguns até sumiam durante a noite. A notícia foi tomando conta do local e alguns moradores afirmam ter visto um vulto estranho nos quintais e que em nada lembrava um animal. Porém, nada tinha sido provado até aquele momento. Havia uma jovem que trabalhava em uma fábrica de tecido que existia na cidade. O seu nome era Nancy, e o seu marido sempre ia ao seu encontro, pois ela largava às 11 horas e chegava em casa por volta das 12h40 da madrugada. Sua mãe, todas as noites, ficava olhando a sua casa, que ficava próximo da dela, pois ela tinha 3 filhos pequenos. Dona Léo levava seus filhos, Adriano, de 13 anos, e Dácio, de 15 anos, e assim que sua filha chegasse, ela voltava para casa com seus filhos. Mas um fato, sem explicação, aconteceu em uma noite de domingo. Era lua cheia e tudo estava tranquilo como sempre. Os jovens assistiam à TV e sua mãe dormia tranquilamente no sofá. Quando, de repente, latidos de cães são escutados ao lado da sua casa, que tinha um campo onde os meninos jogavam durante o dia. Um som estranho é escutado entre os cães, como se fosse o rosnado de um animal de grande porte. E o desespero toma conta dos jovens. E em seguida, escuta-se um som de um corpo pesado aterrissando em frente à casa. O jovem de 13 anos vai em direção à porta e o seu irmão impede. "Você é louco? Não faça isso. Seja lá o que for, isso não é humano." O som forte de pisadas são escutados em frente à casa e em seguida ganham a rua e os cães saem em sua perseguição. A sua irmã chega depois de meia hora com seu marido. E os jovens retornam para casa com sua mãe, que na ocasião estava dormindo e não sabia de nada do que tinha acontecido. Porém, notou que os jovens estavam com um semblante assustado e olhavam para todos os lados da rua. Naquela noite, o jovem de 13 anos não conseguiu dormir e assim que o dia amanheceu, retornou à casa de sua irmã e o que ele viu o deixou ainda mais perturbado, pois a pegada que ficou em frente à casa era enorme. E um ser humano normal não tinha um pé daquele tamanho. O dia segue, e todos na casa não falam de outra coisa. Mas a sua mãe amenizou, e o dia se vai e a noite chega. E todos estavam dormindo tranquilamente, menos o jovem de 13 anos. E novamente, os cães enlouquecem e se aproximam da sua casa.
o rosnado da criatura é escutado novamente entre os cães e ele vai em direção à porta da cozinha. E sons de garras são escutados na porta e o jovem fica paralisado de medo. O que ele não sabia é que sua irmã, que dormia em um quarto próximo da cozinha, também ficou ouvindo o som aterrorizante das garras na porta. Porém, os cães atacam a criatura que some no meio da noite. A notícia se espalha e poucos são os que se atrevem a sair no meio da noite. Mas sempre existem pessoas céticas que não acreditam em tais fatos. Foi o que aconteceu com Poliana, uma jovem que namorava um rapaz que tinha próximo à sua casa. E ela sempre gostava de ficar até as 11 da noite. E muitos foram os que falaram da criatura para ela. Porém, ela achava tudo isso um absurdo. E como conhecia o local com a palma da mão, não tinha medo de retornar para casa sozinha. Certo dia, porém, ela se despediu do seu namorado e seguiu seu caminho tranquilamente. A noite estava tranquila e a lua brilhava no céu. A rua estava calma. Quando ela se aproximou da esquina de sua casa, notou que havia algo estranho na mercearia que ali existia. O dono já estava fechando cedo, pois ninguém queria cruzar com a criatura no meio da noite. Um barulho estranho se fez ecoar, vindo da porta, e na medida que ela se aproximava, viu que uma sombra negra rolava no chão, próximo à porta e uma sinuca que ficava no local. Seu coração bateu forte, e um frio na espinha tomou conta de todo seu corpo, e o medo fora do normal surgiu ao perceber que a criatura estava sentindo seu cheiro. Ela correu como uma louca e chegou na sua casa, batendo na porta desesperadamente. As suas irmãs abrem a porta e a mulher pálida e com os olhos arregalados entra na casa e elas fecham a porta imediatamente. As irmãs perguntam o que havia acontecido. Irmã, o que foi? Alguém está atrás de você? E ela, quase sem fala, diz: não é alguém, mas um bicho horrível. E em seguida, os cães começam a latir e um rosnado estranho se aproxima da casa, que rodeia a mesma durante algum tempo, e as mulheres entram em pânico e choram desesperadamente e oram a Deus por um milagre. A criatura arranha a porta da cozinha e um grunhido se faz ecoar, para em seguida ouvir o som de vários latidos de cães que atacam a criatura, e a mesma some no meio da noite. Quando o dia amanhece, as irmãs relatam o ocorrido aos vizinhos e todos ficaram impressionados com o acontecido. Com o passar do tempo, as aparições vão diminuindo até sumir totalmente. Hoje muitos acreditam ser uma lenda, mas quem viveu essa experiência afirma que tudo isso foi real. Na história, encontramos muitos relatos que vai desde a Grécia, Roma e Idade Média, e falam sobre licantropia, que é a transformação do ser humano em lobo, que conhecemos popularmente como lobisomem. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima!